Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Eu convido os irmãos para nós abrirmos a Bíblia no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Queremos falar sobre o primeiro amor. O último livro da Bíblia, isso é fácil, né? Capítulo 2, versículo 1 a seguir. A primeira carta que João escreve para a igreja de Éfeso. Versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 escatiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua santa e bendita palavra. Que o teu Espírito Santo possa comunicar conosco nessa manhã, falar aos nossos corações, nos trazer, Senhor, uma reflexão, um autoexame sobre o primeiro amor. Aquilo que o Senhor quer comunicar conosco, aquilo que o Senhor espera de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante aqui, irmãos, de algo muito importante. Se na sua vida está tudo bem espiritual, se você está firme nos propósitos de Deus, talvez essa mensagem não seja para você. Mas se durante a mensagem você entender que você em algum momento você deixou o primeiro amor, então não olhe se é Pedro, se é Paulo, se é João que está pregando, mas ouça os conselhos que a palavra de Deus tem para nós. João estava exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos, no mar Egeu, uma ilha vulcânica. O imperador Domiciano tinha levado ele lá cativo, isso por volta do ano de 94 a 96 depois de Cristo. Certamente todos os apóstolos já haviam sido mortos, martirizados. João era o único que ainda restava dos apóstolos. João era pastor em Éfeso, e esse imperador Domiciano, ele foi considerado como um segundo Nero. Tal foi a sua crueldade, a sua perseguição aos cristãos. Então ele leva João a essa ilha, uma ilha vulcânica, espécie de uma colônia penal. Ele levou João para lá, certamente pensando, agora nós vamos acabar com o cristianismo. Mas sabemos que o nosso Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora João tem um lugar exclusivo. Talvez Deus nos leve para algum lugar exclusivo, improvável aos homens, porque Deus quer nos tratar de uma maneira diferente. E agora então, João, nessa ilha sendo escravo do imperador, mas ali ele tinha um lugar próprio para que Jesus revelasse a ele
abrisse as portas do céu e revelasse a ele um dos livros mais temidos do mundo, o livro de Apocalipse. E agora, o primeiro expediente é escrever 7 cartas. Talvez alguém poderia falar assim: mas por que 7 cartas? Será que só havia 7 igrejas na época? Havia muitas igrejas na época. Mas cada carta, cada igreja representava o que a igreja estava passando ou queria passar em um futuro próximo. Então a primeira carta que Jesus fala para João escrever é justamente aquela em que João era pastor. Éfeso era uma cidade metrópole, era uma cidade aproximadamente dos 300.000 habitantes. Era uma cidade famosa, uma cidade importante, tão importante que o imperador fazia questão de que ali se adorasse, tivesse adoração ao imperador. Lembra quando Paulo estava ali em Éfeso pregando, e ali era um lugar, uma cidade tão famosa, de tantas pessoas, de tantas regiões diferentes, que ali havia o templo da deusa Diana, e ali houve um alvoroço, porque era uma cidade onde o ocultismo, onde ali o misticismo era muito forte. De repente chega Paulo pregando, ali Paulo conhece Apolo, e ali Paulo deixa Áquila e Priscila ali, prega o evangelho, e ali, como se havia um comércio em torno dessas religiões, desse misticismo, então tentaram ali um alvoroço, mas porque o evangelho estava trazendo um impacto muito forte naquele lugar. E Paulo fica 3 anos ali evangelizando essa cidade de Éfeso. Depois Paulo deixa Timóteo também, Timóteo pastoreou essa igreja, e agora por último João. Mas por que Jesus fala com essa igreja? Como que ele se apresenta? Primeiro, Jesus se apresenta para essa igreja dizendo que ele está no meio da igreja. No versículo 1, o noivo se apresenta à noiva e fala: escreve ao anjo, escreve ao pastor da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Em todas as igrejas, Jesus faz questão de dizer que ele está no meio. Não importa se aquela igreja está fria ou morna, porque cada igreja tem uma característica. Das 7, só 2 recebem elogios, as demais são repreendidas severamente, mas Cristo está no meio da igreja. Então ele começa dizendo que ele está no meio da noiva, que o noivo está ali, que ele está ali. Talvez alguns vêm para a igreja achando que é porque eu tenho amizade, é porque eu me sinto bem. Não, irmão, viemos aqui porque Cristo está no meio da igreja. A igreja é dele, nós somos dele, ele se manifesta no meio. Ele disse: aonde se reunir 2 ou mais pessoas no meu nome, eu estou no meio dela. Cristo está aqui, e ele é suficientemente poderoso para dar aquilo que tanto você veio buscar nessa manhã. Ele sabe a sua necessidade, ele sabe aquilo que mais você precisa, e ele está trabalhando porque ele está no meio da igreja. Quando você estiver reunido na igreja, creia, Cristo está no meio da igreja. Eu tenho que adorar ele, eu tenho que reverenciar, reconhecer que ele é Deus, porque ele está no meio da igreja. No versículo 2, ele começa dizendo que ele sabe das suas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que produzia, uma igreja que evangelizava, porque olha, ele elogia a igreja. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Olha só, eu sei que você trabalha, eu sei das tuas obras, olha que maravilha, e da tua paciência, porque servir a Deus naquele tempo, irmãos, era coisa muito difícil, porque dizer que Jesus Cristo era o teu Senhor, dizer que Jesus Cristo era o teu único Salvador, isso ofendia os imperadores da época.
Isso é contrário ao que Roma pregava e tendia a impor isso nas pessoas. Então não era fácil e a perseguição era muito grande. Mas por Cristo elogia a igreja. Eu sei as tuas obras, eu sei o seu trabalho, e eu sei que você tem paciência, você está suportando tudo isso. E que fala, e que vocês não podem sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos. Paulo, quando se reuniu com os anciãos de Éfeso, ele alerta a igreja: olha, na minha partida vai vir lobos, eles vão vir aqui, e eles vão introduzir ou tentar introduzir falsas doutrinas, falsos ensinamentos, acautelai-vos deles. Irmãos, às vezes nós precisamos entender e ter o espírito dos bereanianos, ouvir a mensagem da palavra de Deus com a Bíblia aberta, examinando para saber se realmente o que está sendo pregado ou falado, nos ensinado é bíblico, é a verdade, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. É a sua palavra que não volta vazia, é a sua palavra que é a verdade. E então começa a vir aquilo que Paulo já havia advertido à igreja, e vem os falsos apóstolos, vem os falsos mestres. Mas essa igreja era uma igreja ensinada, era uma igreja bíblica, era uma igreja atuante, era uma igreja que trabalhava. Então eles colocaram à prova esses falsos apóstolos que pregavam aquilo que não condizia com a palavra de Deus. E aí eles colocam a provas e eles rejeitam esses falsos pregadores, esses falsos apóstolos. E no versículo 3 continua dizendo: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que maravilha, versículo 2 e 3, falando e elogiando essa igreja, elogiando os irmãos ali, pelo trabalho, pelo fervor, pela rejeição aos falsos apóstolos, aos falsos mestres, aos falsos pregadores. Então até agora está indo bem essa igreja. Alguém poderia dizer: mas por que Cristo então começa com essa igreja? Falando com essa igreja, escrevendo uma carta para essa igreja. Nós dizemos que Ele está no meio da igreja e que Ele conhece tudo da igreja. Ele sabe todas as coisas. Ele é aquele que sonda os corações, esquadrinha os rins, de longe sabe os nossos pensamentos. Antes da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele é o Todo-Poderoso e Ele sabe todas as coisas. No versículo 4, ele começa dizendo: primeiro ele mostra quem Ele é, que está no meio da igreja. Depois ele elogia a igreja. Mas agora ele vai repreender a igreja. E ele fala: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. É aqui que começa a nossa mensagem. Deixaste o primeiro amor. Mas era uma igreja que trabalhava, era uma igreja fervorosa. Irmãos, eu vou dizer algo e gostaria que os irmãos refletissem sobre isso. Às vezes o nosso trabalho, o nosso serviço na igreja pode nos tirar do principal alvo, que é ter comunhão e conhecimento do nosso Deus. Às vezes nós nos envolvemos tanto nos trabalhos da igreja, tanto. É muito bom, é importante, mas talvez esses trabalhos não está deixando você ler a Bíblia, está deixando você orar, ter o seu momento de intimidade com Deus. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja fervorosa, era uma igreja ocupada. Você já viu aquelas pessoas que é tão ocupada, que não tem tempo mais de orar, não tem tempo mais de ler a Bíblia, não tem tempo mais de louvar a Deus? Virou uma rotina.
virou um automático. Era uma igreja fervorosa? Era uma igreja que trabalhava? Sim, mas era uma igreja que ficou uma rotina, e de repente vir à igreja é uma rotina, de repente participar de um culto é uma rotina, de repente cantar louvores é uma rotina, de repente ler a Bíblia é uma rotina. Tudo isso é feito no automático. Nós perdemos o entusiasmo, nós perdemos a alegria, nós perdemos a devoção, aquele calor no coração, aquele brilho nos olhos de cultuar a Deus, de servir a Deus. Termina o culto, a gente nem sabe nem o que nós cantamos para Deus. Termina o culto, eu só sei que teve pão com carne moída ontem no culto, mas eu não sei o que eu cantei, eu não sei qual foi a mensagem, eu não sei e eu não sei. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Perdemos o entusiasmo, perdemos a alegria, perdemos a devoção, o calor no coração, o brilho nos olhos, o amor se esfria, o nosso conhecimento teológico não nos faz querer mais de Deus, mas o nosso conhecimento, por incrível que pareça, nos afasta de Deus. Deveria ser o oposto. Quanto mais conhecimento de Deus, mais quebrantamento, mais piedoso. Corremos o risco de ter tanto conhecimento de Deus na cabeça, mas o coração longe de Deus. O conhecimento de Deus deve nos levar a uma vida íntima e profunda com Deus. Nós abandonamos o primeiro amor. Sabe quando nós começamos a abandonar o primeiro amor? Na igreja de Éfeso, eles tinham a capacidade, eles tinham a habilidade de examinar os falsos apóstolos. Eles examinaram. Não, isso aí não prega, não. Já viu aquela pessoa que fica observando você pregar só para ver se você falar alguma coisa errada? Mas ele mesmo não lê a Bíblia. Ele mesmo não examina a si mesmo. Eles tinham essa capacidade. Olha, esses aí não são apóstolos. Esses aí não pregam a verdade. Que bom. Mas o que eu tenho feito, eles não tinham a capacidade. A Bíblia fala, se nós examinássemos a nós mesmos, o que eu tenho feito, será que eu tenho olhado para mim, assim, para dentro de mim e falo, peraí, cadê aquela alegria que eu pegava a Bíblia e falava assim, não, agora eu vou entrar no meu quarto, eu vou ler a palavra de Deus. E às vezes a gente lia até chorando, como foi bom, a alegria de ler a Bíblia. Às vezes o tempo passa tão rápido que a gente nem leu a Bíblia e não fez nem questão. Às vezes, eu não vou ajoelhar não, porque não precisa. E isso vai, não precisa, não tem nada a ver, o que importa é o coração. Você está vendo como que nós vamos por esse caminho, irmãos? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso examinava os falsos apóstolos, os erros doutrinários que eles pregavam. Eles estavam certos os seus diagnósticos, mas eles não examinavam a si mesmos. E às vezes nós ficamos tanto no automático que a gente fica tão assim crítico, né? Sabe tanto que tudo, não, isso não é, mas o que eu estou fazendo? Paulo chegou a dizer que ele combatia não como se estivesse batendo lá, mas ele procurava para que ele mesmo não viesse a ser reprovado. Olha só, eu luto para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Agora no versículo 5, o noivo dá uma oportunidade para a noiva. Cristo nos dá uma nova oportunidade. Ele fala, lembra-te, traz a sua lembrança, pois de onde caíste,
Cristo não iria pedir para a igreja se arrepender se eles não estivessem no caminho errado. Lembra-te, busca aqui na sua mente, no seu coração. Espera aí, eu não era assim, coração tão duro. O meu prazer era na lei do Senhor, e eu meditava nele dia e noite. Da minha boca se falava mais palavras sobre a Bíblia do que as coisas do mundo, e de repente começou a se inverter. Lembra-te de onde caíste, ou seja, lembra, não, peraí, foi aqui que eu comecei, quando eu comecei a ficar no automático, quando eu comecei a olhar mais a vida do irmão, e esqueci de olhar para mim, o que eu tenho feito, o que eu preciso fazer, qual é o meu relacionamento com Deus, como eu estou cultivando, qual é a minha alegria. Quando Davi orou no Salmo 51, ele falou: torna a dar-me a alegria da salvação, a alegria de vir aos cultos, a alegria de servir a Deus, a alegria de ler a Bíblia, a alegria de cultuar a Deus, a alegria de louvar a Deus. Lembra-te de onde caíste. Cristo oferece um novo recomeço, onde nós começamos a nos desviar do Senhor. E a pior coisa, irmão, quando a gente bate no peito e fala: não, eu não preciso. Onde começamos a desviar? Onde começamos a deixar de buscar a Deus? Onde começamos a deixar de ter um relacionamento com Deus? Ele nos chama ao arrependimento. Arrependimento não é uma emoção, arrependimento é uma atitude, é uma decisão. Ah, é verdade, eu preciso, não é essa emoção, mas é uma atitude, é uma decisão. É verdade, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar a ter um relacionamento com o meu Deus. Lembra do filho pródigo? Quando ele estava lá comendo bolotas de porcos, ele falou: levantar-me, e irei ter com meu pai. E eu vou dizer: pequei. Ele lembrou. Veio um momento de sensatez e ele entendeu: não, eu estou longe do pai. E às vezes nós estamos igual ao filho pródigo, dentro da igreja, longe do pai. Mas eu venho nos cultos, eu canto no conjunto, eu prego, irmãos. Isso é bom, isso é maravilhoso. A igreja de Éfeso também era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que trabalhava pelo nome e não se cansava, mas era uma igreja que ficou na rotina e esqueceu o primeiro amor. E Cristo nos chama para o arrependimento. Lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras, volta ao primeiro amor. É uma decisão, é uma atitude. Você consegue? Eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder, mais fácil usando. Você consegue lembrar? Você consegue identificar qual o tempo da sua vida que você não é mais piedoso, não é mais dedicado, que não ora mais como orava, que não põe mais os joelhos no chão, que o seu coração não sente a alegria de buscar a Deus? E você sabe que você está longe de Deus. Tem um pregador aí, antigo, até escreveu livros. Ele pregava, príncipe dos pregadores, era famoso, as pessoas gostavam de ouvir ele pregar, e de repente um dia ele se deu conta que ele estava afastado dentro da igreja, ficou aqui no automático. Irmãos, a pior coisa é você estar no automático, perdeu a emoção,
perdeu a alegria, perdeu o prazer, e nós não podemos perder a alegria, não podemos perder o prazer, a satisfação. Lembra quando você começou a namorar, não via a hora de encontrar ali o seu companheiro, a sua companheira? Não vejo a hora, aquela alegria, aquela vontade de estar junto, de estar perto. É o primeiro amor, é assim para com Deus. Não vê a hora, não, hoje eu quero estar na casa de Deus, não, hoje eu quero ler a Bíblia, e fazer disso não uma rotina, mas uma alegria, uma satisfação, um relacionamento com Deus. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Volta hoje para o Senhor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e volta ao primeiro amor. Cristo deu essa advertência para essa igreja. Essa igreja não existe mais. Só tem pedras e monturos, porque o julgamento começa pela casa de Deus. Deus deu ao homem para que se limpe. Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos remiu, Ele nos amou primeiro, mas Ele nos chama. Nós não podemos afastar e deixar o primeiro amor, a alegria, a satisfação, o prazer, a intimidade com esse Deus, sendo prioridade na sua vida. Deus falou para Josué, medita nesse livro dia e noite, tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, para que eu possa te abençoar, para que você vá bem, para que você prospere, para que eu possa ser contigo. Lembra-te onde caíste. Deus nos deu essa palavra nessa manhã. Eu já fiz essa pergunta para mim, e preciso também. É importante eu fazer essa pergunta, esse autoexame em mim. Será que eu estou buscando a Deus? Ou será que é aquela conversa superficial? Não é aquele tempo a sós com Deus? Lembra aquele hino? Meu tempo a sós com Deus. Aquele tempo, lembra aquele tempo a sós com Deus que você tinha? Que quando você não tinha pressa de levantar, mas quando você levantava, você falava: foi boa a conversa com Deus, foi bom buscar a Deus, a alegria, o prazer. E sabe o que acontece, irmãos? Quando nós esfriamos o primeiro amor para com Deus, nós queremos e achamos que nós podemos resolver todas as coisas, e quando elas fogem ao nosso controle, aí eu entro no grupo da igreja e peço oração. Mas eu preciso ter o meu momento de intimidade com Deus, eu preciso me relacionar com Deus, e saber que Ele está no controle. Se vai entrar o A, se vai entrar o B, não tem problema algum, porque a minha intimidade, o meu relacionamento, o meu amor para com Deus não depende de A e de B e de C. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um.